Vamos meditar na palavra do Senhor. Abra a sua palavra no primeiro livro das Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 21. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 21. Todos acharam? Diz assim na palavra do Senhor: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berzeba até Dan, e trazei-me a conta para que eu saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos os servos de meu senhor? Por que procura isso, meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo o Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém agora, se servido tirar a iniquidade de teu povo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor: 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi, ele disse: Assim diz o Senhor: escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Depois agora, que resposta hei de levar a quem me enviou? Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Louvado seja Deus. Senhor meu Deus, Pai amado, Senhor, aqui foi a tua palavra, Senhor. Deus de poder e graça, Senhor, usa agora a minha vida, Senhor, para transmitir a tua palavra, Senhor, para o teu povo, Pai. Seja eu, Senhor, o portador, Senhor, da tua voz, Pai, para o teu povo. Esteja aqui, Senhor, aleluia, a minha voz, Pai, mas que sejam as tuas palavras, o teu Espírito Santo falando a cada um, a cada coração, falando comigo e falando com todos nesta noite, Senhor, segundo o teu propósito para cada um de nós nesta noite, Pai. Abençoa esta palavra, dirige, Senhor, é o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o teu assento. Lemos então na palavra de Deus, no primeiro versículo do capítulo 21 do livro das Crônicas, que Satanás se levantou contra Israel, e ele incitou Davi para numerar a Israel. Oh, glórias a Deus. Muitas vezes, né, nós somos tentados pelo inimigo. Isso acontece na minha vida, isso acontece na tua vida, porque a Bíblia, ela diz que ele vive ao nosso derredor.
procurando a quem possa tragar. Ou seja, ele vive observando, ele vive nos observando, buscando alguma fraqueza, buscando alguma brecha onde ele possa entrar. É assim que ele faz. Ele fez isso até mesmo com Jesus, aleluia, porque nós vimos que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para jejuar durante 40 dias e durante 40 noites, e ele teve fome, e o inimigo, ele olhou e viu ali uma fraqueza, porque o corpo de Jesus carecia de alimento, e ele então foi até Jesus, aleluia, tentando naquela fraqueza do corpo de Jesus, fazer com que Jesus, aleluia, colocasse o Senhor Deus à prova, aleluia. Ele tentou fazer com que o Senhor Jesus tentasse ao Deus, aleluia, glórias a Deus. E Jesus, ele respondeu com a palavra, glórias a Deus. Jesus respondeu ao inimigo com a palavra, aleluia. E assim também nós precisamos fazer, glórias a Deus, glórias a Deus. Estamos fortalecidos na palavra de Deus, que nos dá força para combater toda ação maligna, todos os dardos inflamados, aleluia, do maligno que venha contra nós. Estamos fortalecidos na palavra de Deus e na força do seu poder. Santo é o Senhor. A palavra de Deus, ela diz em 2 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 4, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, glórias a Deus, elas são espirituais, glórias a Deus. E Deus nos deu essas armas, aleluia, poderosas, para quê? Para destruir fortalezas, aleluia, que o inimigo tenta lançar contra nós. Deus nos deu armas poderosas, armas espirituais poderosas para combater o inimigo, para que ele não tente, aleluia, contra a minha e a tua vida e prevaleça. Que armas são essas? Deus nos deu a sua palavra, aleluia. Deus nos deu a oração, que é uma força que Ele nos concede também, para estarmos sempre juntos a Ele, próximos a Ele, achegados a Ele, glórias a Deus. E a palavra de Deus diz que todas as vezes que nós nos achegamos a Deus, Ele vai se achegar a nós. E Ele também nos deu, aleluia, o jejum. Oh, glórias a Deus. O jejum é um momento também em que nós renunciamos, aleluia, a coisas que precisamos para estarmos diretamente ligados ao Senhor. Glórias a Deus. Nós nos jejuamos nos abstendo de alimentos, nós jejuamos nos abstendo de alguma coisa que nos faça falta. Glórias a Deus. Fazemos ali um propósito, e durante aquele tempo o nosso pensamento é focado com Deus. A nossa carne pode até gritar, eu quero, eu preciso, mas você fala, aleluia, o Espírito é mais forte, o Espírito prevalece. Louvado seja Deus. Deus nos deu a oração, Deus nos deu o jejum, Deus nos deu a palavra e ainda nos deu o seu Espírito Santo que habita em nós, glória a Deus, e nos convence todas as vezes que nós saímos dessa direção de Deus. Ele nos convence dizendo, olha, não segue por esse caminho, porque você está fazendo algo que não é justo diante dos olhos do Senhor, aleluia. Ele nos convence da justiça de Deus, ele nos convence, aleluia, quando nós fazemos algo que Deus condena, quando nós pecamos contra o Senhor, Ele nos fala, olha, isso que você fez, Deus não aceita o pecado afasta o homem de Deus, aleluia, e Ele nos traz para o arrependimento, aleluia, e Ele nos mostra também, aleluia, se estivermos fazendo algo que vai nos tirar da vida eterna ao lado do Senhor. Ele está nos dizendo, olha, aleluia, você lembra daquele dia do juízo? Então você não pode fazer isso que você está fazendo, você não pode colocar em risco a tua salvação. Oh, glórias a Deus. Temos o Espírito Santo de Deus, glórias a Deus, habitando em nós o tempo inteiro. Jesus disse que não nos deixaria órfãos e enviou o seu Espírito Santo para habitar em nós. Glórias a Deus. Se nós estamos vivendo dessa forma, aleluia, meditando na palavra do Senhor, jejuando, orando, ouvindo a voz do Espírito Santo, nós não vamos dar brecha para que o inimigo venha lançar setas em nossa mente, porque nós estaremos com o escudo da fé, nós estaremos com o capacete da salvação, nós estaremos revestidos com a armadura de Deus. Glórias a Deus.
Por isso que lá diz, né, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas para resistirmos, destruirmos toda a fortaleza. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então isso significa que muitas das batalhas que nós enfrentamos nas nossas vidas, elas são espirituais. E nós precisamos resistir ao diabo. Glórias a Deus. E a palavra ela diz isso: resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Glória a Deus. Oh, glórias a Deus. Para que ele se afaste de nós, nós precisamos então resistir, aleluia, aquilo que ele tenta colocar em nossa mente. E ele fez isso. Nós vimos aqui que Satanás se levantou e incitou Davi a numerar a Israel. Então Davi, naquele momento que ele foi tentado pelo inimigo, ele acabou fazendo aquilo que na sua mente veio, né? Vou enumerar o meu povo, o meu exército. Aleluia. Naquele momento que ele tomou essa atitude, é como se ele estivesse querendo dizer assim: eu quero avaliar a força que existe no meu povo, entre o meu povo, no exército. Eu quero ver a capacidade, aleluia, que eu tenho para resistir ao inimigo. Isso veio trazer para ele o que? Orgulho, né? Orgulho veio trazer o que? Exaltação para ele, exaltação para a nação de Israel. Isso é o que veio no coração dele quando ele deu essa ordem para o comandante do seu exército, chamado Joabe. Então nós temos que entender que a nossa força, ela vem de Deus. Oh, glórias a Deus. Ela não vem do nosso braço, ela não vem da nossa capacidade, ela vem de Deus. Ele que nos capacita para as nossas batalhas. É Ele, louvado seja Deus, que nos dá sabedoria nas nossas decisões. É Ele que guia os nossos passos para que nós não tropecemos em pedra. É Ele, aleluia, que nos dá o caminho, aleluia, e a direção para que nós sigamos e prosperemos em tudo aquilo que nós viemos a fazer. Aleluia, vem de Deus. Sem Deus nós nada somos. Louvado seja Deus. Sem Jesus nada podemos fazer. Oh, Deus Santo e Poderoso. E quando Davi deu essa ordem a Joabe, que era o capitão do seu exército, Joabe olhou para Davi e falou: meu senhor, isso não é necessário. Isso não é necessário. Para que isso? Louvado seja Deus. Por quê? Porque Joabe ele entendia que todas as vitórias que tinha havido do povo de Israel tinham sido dadas por Deus. Ele sabia, ele entendia que não era pela quantidade de soldados que havia no exército, não era pelas suas capacidades nas batalhas, não era, aleluia, por isso, não, era Deus que estava ali no meio deles dando vitória. Oh, glórias a Deus. Eles haviam vencido porque Deus, o Senhor dos exércitos, estava no meio deles, e era isso que dava a eles a vitória. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então não importava a quantidade, importava sim, era a presença de Deus com eles. Era isso que precisava ter. E eles, glórias a Deus, também fazendo aquilo que era agradável aos olhos do Senhor. Era isso que importava. Joabe entendia isso, aleluia. Joabe entendia que Deus estando com eles, o Senhor Deus multiplicaria as suas forças. Glórias a Deus. E assim também é na minha e na tua vida. Quando o Senhor está comigo e contigo, Ele multiplica as nossas forças. Não fica olhando para o teu problema, não fica olhando para a tua situação e achando que você não vai conseguir. Realmente, sozinho você não consegue, mas Deus está contigo. Então tenha essa convicção que não é na força do teu braço, não é na tua capacidade, aleluia, é Deus que está contigo, te concedendo vitória. Oh, louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus. E nós vimos aqui que Joabe ainda disse para ele: olha,
o Senhor acrescente 100 vezes tanto quanto é o teu povo. Aleluia, aleluia. Que o Senhor multiplique 100 vezes mais o teu povo. E ele ainda falou mais uma vez: Senhor, meu Senhor, por que você procura fazer isto? Por que procura fazer isto? Sabe o que parecia? Parecia que Davi, nesse momento, ele se esqueceu da sua batalha contra Golias. Glórias a Deus, aleluia. Em que aos olhos humanos ele não tinha chance nenhuma de vencer. Oh, Deus santo e poderoso. Mas quando ele enfrentou Golias, ele disse que ele ia contra aquele gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Foi isso que ele declarou quando ele foi enfrentar aquele gigante. Oh, glórias a Deus. Ainda que a gente possa parecer que somos pequenos aos nossos olhos, aleluia, diante do problema, diante do gigante que está diante de nós, temos que entender que não é na nossa força, é Deus que vai nos dar a vitória. Oh, Deus santo e poderoso, glórias a Deus, glórias a Deus. Temos que entender que quando nós enfrentamos os nossos gigantes, os desafios que aparecem em nós não temos que estar focados com os nossos olhos no problema, não temos que estar focados com os nossos olhos no gigante. Os nossos olhos têm que estar firmados em Deus, e assim vamos vencer. Oh, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque se nós confiarmos em nós apenas, na nossa capacidade, pode chegar um momento em que a gente se veja submerso pelas águas. Pode ser que aconteça de a gente ver um momento em que nós estamos sendo atingidos pelo fogo. E a gente vai olhar, a gente vai falar: eu não tenho mais saída. Eu não tenho mais como passar por esse problema. Eu não tenho mais como passar por essa situação. Eu estou vencido e derrotado. É isso que vai acontecer se nós estivermos olhando apenas para nós. Mas se nós estivermos olhando para o Senhor, glórias a Deus. Sabe o que ele disse? Ele disse que quando passares pelas águas, elas não te afogarão. E quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque ele está contigo. Oh glórias, aleluia. Mas Davi, ele não quis dar ouvido a Joabe, ao seu comandante Joabe. Ele simplesmente decidiu, aleluia, que era aquilo que devia ser feito, e a sua vontade tinha que prevalecer, porque ele era o rei. Então ele falou: olha, está decidido, pronto e acabou, é para fazer o que eu mandei. A sua vontade prevaleceu como rei. Ele não quis ouvir. Isso para mim é uma coisa que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a ouvir. Por quê? Porque muitas vezes nós tomamos decisões no impulso. Porque muitas vezes nós tomamos decisões no calor do momento. Porque muitas vezes nós tomamos decisão sem consultar a Deus. Oh, glórias a Deus. E alguém que está olhando para aquilo que você está passando, aleluia. Alguém que não está na emoção que você está. Alguém que não está vivendo a aflição, o momento que você está, que está de fora. Ele vai olhar para você, aleluia. E ele vai entender que aquilo que você está fazendo, aquela decisão, é uma decisão precipitada. Oh, glórias a Deus. E Deus vai usar aquela vida. Por quê? Porque você não foi ouvir a Deus. Você não consultou a Deus. Mas na sua misericórdia, no amor, Ele vai usar aquela vida para te dar conselho e falar: olha, calma, não tome essa decisão, não faça isso, vai consultar a Deus, vai orar. Louvado seja Deus. Não é assim que você vai resolver essa situação, não é dessa forma, não é com essa atitude, não é fazendo isso que você vai resolver esse problema. Oh, Deus do poder e glórias. Quando acontecer isso na minha, na tua vida, nós temos que parar. Nós temos que parar o que estamos fazendo. Não decida nada, não faça nada. Vai falar com Deus. Dobra o teu joelho. Consulta o Senhor. Senhor, eu quero saber a tua vontade. Senhor, me mostra o caminho que eu devo prosseguir. Oh, glórias a Deus. Vai consultar alguém que esteja com a vida no altar. Aleluia. Se você ainda não sentiu a resposta de Deus, aleluia, apresenta, fala assim: olha, me ajuda em oração. Eu preciso de uma resposta. Aleluia. Vai falar com o teu pastor. Aleluia. Glórias a Deus. Fala com ele: olha, pastor, eu estou precisando que o Senhor me ajude em oração, porque eu tenho essa situação, eu preciso de uma resposta de Deus, me ajude em oração. Faça isso,
Não haja no calor do momento, não haja precipitadamente. Ouça a voz de Deus, e ouça a voz daquelas pessoas que estão com a vida no altar, que vão também te ajudar, que você esteja tomando uma decisão que esteja na direção de Deus. Mas Davi, ele não quis ouvir. Davi não quis ouvir. Sabe, a palavra de Deus, ela diz lá em Provérbios, no capítulo 11 e no versículo 14, que não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos, a segurança. Aleluia, aleluia. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Aleluia, a direção de Deus. Oh, glórias a Deus, glórias a Deus. Procure ouvir, aleluia, antes de tomar decisões que podem mudar o rumo da tua vida. Quer ver um outro exemplo, antes de voltarmos aqui na história? Está em 2 Crônicas, capítulo 14, que fala sobre Asa. Asa, ele era rei de Judá. E a Bíblia, ela diz que ele é uma pessoa que estava fazendo aquilo que era bom e reto, aleluia, aos olhos de Deus. Ele aboliu toda a idolatria que havia naquele lugar. Diz aqui na palavra de Deus que ele levou o povo a adorar e a servir a Deus com fidelidade. Glórias a Deus. Ele era uma pessoa que estava procurando viver no centro da vontade de Deus e confiando no Senhor. E um dia chegaram para ele e falaram para ele: olha, Asa, algo terrível está para acontecer, porque contra você, contra o teu reino, está vindo aí um reino muito poderoso da Etiópia. E ele olhou para o reino dele e ele viu que ele tinha 300 mil homens preparados para a batalha. E sabe qual era a quantidade de soldados que tinha no exército dos etíopes? 1 milhão de homens, 1 milhão de soldados. E ele 300 mil para batalhar e guerrear contra 1 milhão de soldados. O que ele fez? Ele se desesperou, ele saiu correndo com a mão na cabeça. Não fez isso não. Ele foi orar a Deus. Ele foi apresentar aquela situação diante do Senhor. Porque quando não houver possibilidade para eu e você enfrentar aquela situação, é o momento de você apresentar a Deus e falar com Ele: Senhor, está em tuas mãos. Não há força em mim, mas eu confio no Senhor. Glórias a Deus. Quando chegar o momento em que não é mais para você, aleluia, fazer, é o momento em que Deus vai entrar com a mão poderosa, aleluia, e vai te dar livramento. Você precisa apresentar a Deus nesse momento. Não se desespere, confia nele, apresente diante dele. E foi isso que Asa fez. Glórias a Deus. Se nós formos lá em 2 Crônicas, capítulo 14, e os versículos 11 e 12, nós vamos ver. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso ou quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus e não prevaleça contra ti o homem. Glórias a Deus, aleluia. Nessa oração ele apresentou aquele problema diante do Senhor, aleluia, e falou: Senhor, para ti nada é, Senhor, ajudar aquele que muito tem ou aquele que nada tem. O Senhor ajuda da mesma forma, mas agora não tem mais forças, Pai, em nós para enfrentar essa situação, Senhor, e nós confiamos em ti. Oh, glórias a Deus. Apresentou diante do Senhor aquela situação que aos olhos humanos era impossível de se resolver, de se vencer. Mas diz aqui na palavra do Senhor que Deus, ele ouviu aquela oração e ele então fez com que aquele exército, aleluia, fosse derrotado. Aquele exército dos etíopes fosse derrotado. Deu grande vitória para Asa.
Glórias a Deus, aleluia. E ele se alegrou, e todo o povo se reuniu ali para comemorar, para festejar e para agradecer a Deus por aquela grande vitória que Deus tinha concedido. Glórias a Deus. E no meio de toda aquela alegria, de toda aquela festa, veio um profeta chamado Azarias, aleluia, para falar com todos, com o rei Asa e com todos que ali estavam. Lá em 2 Crônicas, capítulo 15, versículos 1 e 2, vemos o que diz na palavra do Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Oh, glórias a Deus, aleluia. Azarias chegou e disse então para Asa: aleluia, você viu o grande poder, o grande livramento que Deus deu para você e para todo o povo. Mas olha, não saia da presença do Senhor, não se afasta dos caminhos do Senhor, continua firme. Enquanto você estiver se achegando a Deus, Ele vai se achegar a ti, aleluia. Mas se você se afastar, a deixar a presença de Deus, aleluia, as coisas não vão mais estar boas para o seu lado, viu, Asa? Viu, povo? É isso que Azarias falou. Glória a Deus. E Asa recebeu aquela palavra e continuou fazendo aquilo que era bom e reto aos olhos do Senhor. E continuou ajudando o povo também a andar na direção do Senhor. Diz a palavra de Deus que Deus deu paz para ele e para o povo por 35 anos. 35 anos de paz. Nenhum outro exército foi contra eles. Ninguém mais os incomodou. Deus deu paz. E eles estavam vivendo na presença e na direção de Deus durante 35 anos. Glórias a Deus. Mas no seu 36º ano de reinado, aconteceu algo. Porque o rei de Israel, que chamava-se Baasa, ele resolveu investir contra o reino de Judá. E ele tinha um aliado, que era o rei da Síria, chamado Ben-Hadad. E ele então falou: olha, vamos usar uma estratégia. Tinha uma cidade que se chamava Ramá, e essa cidade, ela era um ponto estratégico, porque ela ficava no caminho para Jerusalém. Era uma cidade que havia sido tomada por Judá, já era território de Judá, mas ela ficava no caminho para Jerusalém. Então, aquele rei Baasa usa da seguinte estratégia: vamos pegar aquela cidade ali, vamos tomar aquela cidade, começamos por ali. Por quê? Porque era um ponto estratégico. Ninguém vai conseguir entrar e nem sair de Judá sem passar por essa cidade. Nós estaremos bem ali no meio. Então nós vamos sitiar, nós vamos praticamente bloquear a saída ou a entrada de qualquer pessoa em Judá. E eles fizeram isso e começaram, tomaram aquela cidade, começaram a erguer ali um muro, começaram a cercar para tomar daquela cidade, agora sendo o território de Israel, um ponto estratégico naquela guerra. Isso chegou até Asa, falando para Asa: olha, já tomaram essa cidade, e agora, Asa, nós estamos acuados. Falaram isso para Asa. E Asa, o que ele fez? Olha só, olha o que ele fez. Ele foi até a casa do Senhor para orar? Não, ele não foi para orar. Ele foi até a casa do Senhor e tirou de lá ouro, e tirou de lá prata, e pegou tudo aquilo que ele tinha pego e mandou levar para o rei da Síria, Ben-Hadad. E mandou dizer para Ben-Hadad: olha, isso aqui é para você, eu estou te dando. Ele tirou da casa de Deus e mandou levar para aquele rei da Síria. Ele falou: eu quero que você não apoie mais Israel, agora eu quero que você apoie o meu exército. Isso aqui eu estou te dando para que você apoie o meu exército de Judá. Por quê? Porque se nós unirmos forças, Judá e Síria, Israel não vai ter como nos vencer.
Ben-Hadad pegou aquele ouro, aquela prata e disse: tá bom, eu aceito, eu vou fazer o que você está me pedindo. Veja como o homem é, né? Ele estava apoiando a Israel, recebeu ouro, recebeu prata e mudou o seu pensamento e agora foi apoiar, ajudar. O homem é assim. Aleluia. Se a gente confiar no homem, a gente pode se decepcionar. Se a gente confiar em Deus, nós estaremos sempre seguros. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, ele fez essa aliança com aquele rei da Síria. E eles realmente conseguiram, né? Eles conseguiram tomar de volta aquela cidade e Israel recuou. Mas Deus enviou um profeta até ele, até Asa, e disse para ele: olha, você agiu de forma louca, você agiu erradamente, você nunca deveria ter feito isso que você fez. Você já esqueceu o que Deus fez quando vinha aquele exército de 1 milhão de soldados etíopes contra ti? Você esqueceu que Deus te deu vitória naquele momento? Por que você não foi buscar a Deus? Por que você foi buscar a ajuda do rei da Síria? E começou a falar para ele, repreendendo aquilo que ele havia feito. Aleluia. Aleluia. E o que ele fez? Ele chegou e falou para aquele profeta: olha aqui, eu sou rei, eu faço aquilo que eu quiser. Você não pode falar assim comigo. E mandou pegar aquele profeta e trancar ele numa prisão. Olha só. Olha como a mente dele já estava totalmente desviada da vontade e do propósito de Deus. Veja o que acontece quando a gente cede ao que o inimigo coloca na nossa mente. Veja o que acontece quando a gente se afasta da presença de Deus, quando a gente se afasta de Deus e deixa que o inimigo se aproxime. Isso aconteceu com Asa. E não só aquele profeta, outros também do seu reino que chegaram diante dele para tentar aconselhá-lo, ele também não quis ouvir e perseguiu cada um que se opôs a ele. E sabe o que aconteceu? Deus mandou uma enfermidade. Ele ficou com uma enfermidade grave dos seus pés. E Deus deu a ele ainda 2 anos. E ele ficou 2 anos enfermo, sofrendo. E nesses 2 anos, em nenhum momento, ele foi buscar a Deus. Ele foi buscar os médicos. Ele pediu que os médicos viessem para socorrê-lo. Os médicos nada conseguiram fazer, porque aquilo era juízo de Deus para ele. Oh, glórias a Deus. E nem assim ele se deu conta, nem assim ele se arrependeu. O que aconteceu então? Ele morreu na sua iniquidade. Coisa horrível é a pessoa que morre na sua iniquidade. Ainda que ele tivesse um começo tão bom, mas ele morreu na sua iniquidade. Olha o que diz a palavra do Senhor Ezequiel, no capítulo 33 e no versículo 13. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Aleluia. Ele começou bem, ele levou o povo a estar adorando ao Senhor, aboliu a idolatria, confiou no Senhor no momento de desespero, de dificuldade. Ele levou a Deus aquela causa. Ele começou bem, mas a palavra de Deus diz que o Senhor não vai trazer à memória aquilo que ele fez no período em que ele era um homem justo. Mas se ele ficar na iniquidade e não se converter, aleluia, ele vai morrer na sua iniquidade. O que significa? Significa que ele perdeu a sua salvação. O bem mais precioso que eu e você temos, que é a nossa salvação, isso ele não teve, isso ele perdeu. Olha que coisa triste. Olha como é ruim, aleluia, você não dar ouvidos a Deus. Olha como é ruim você não se achegar a Deus. Olha como é ruim você se afastar de Deus e deixar que o inimigo se aproxime. Olha o que acontece. Olha o que acontece. Mas nós vemos aqui, voltando agora para a história que nós estávamos falando de Davi, que Joabe voltou a Davi depois que ele fez aquele censo, depois que ele fez aquela contagem, e trouxe o relatório da contagem que ele tinha feito.
e apresentou diante de Davi o número que havia de soldados prontos para a batalha, que arrancavam a espada. Ele disse: olha, são 1.100.000 homens, aleluia, em todo Israel, aleluia, e Judá são 470.000 homens que arrancavam a espada. Fez o relatório, mas aqui diz que ele não considerou os levitas, o povo de Levi, e nem aqueles que estavam em Benjamim. Ele não contou. Por quê? Porque os levitas, eles eram isentos, eles eram livres de serviço militar, eles não serviam nas batalhas. A função dos levitas era cuidar do templo, era cuidar das coisas do Senhor. E o povo de Benjamim, porque ele não quis se aproximar, porque ali estava a arca, aleluia, a arca da aliança. Ele não quis ir até lá, aleluia, porque aquilo pareceu ruim aos olhos dele. Ele falou: não vou fazer, não vou contar. E não contou. Mas quando ele apresentou a Davi o número, Davi entendeu que era loucura o que ele tinha feito. Aleluia. Nós vimos aqui na palavra de Deus falando que ele se arrependeu, que ele falou: eu procedi loucamente, o que eu fiz não deveria ter feito. Ele entendeu aquilo que o seu general estava falando para ele, aleluia, aquilo que Joabe estava tentando aconselhá-lo. Ele entendeu que ele não deveria ter feito isso que ele fez, aleluia, porque ele estava mostrando que ele não estava colocando a sua confiança em Deus, mas estava colocando a sua confiança no seu braço, no seu povo, no seu exército. Ele entendeu que ele não deveria ter agido daquela forma. Oh, glórias a Deus, aleluia. Mas ele já tinha feito. Então nós temos que entender que tudo aquilo que nós fazemos traz consequências. Os nossos atos, eles trazem consequências. Eles trazem consequências. Ainda que Deus tenha misericórdia, mas nós vamos sofrer as consequências das nossas decisões. Por isso precisamos tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. Então o que aconteceu? Ele se arrependeu, mas a consequência veio. Aleluia. E então veio o profeta de Deus chamado Gade, trazendo a resposta de Deus para ele, falando: olha, Deus deu a você ainda uma oportunidade de escolher o que você vai querer que aconteça. Deus falou: ou 3 anos de fome, aleluia. Sabe por quê? Para que Davi entendesse que a provisão vem do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Ou 3 anos de perseguição, sendo afligido pelos seus adversários, para que Davi entendesse que a proteção vem do Senhor. Oh, glórias a Deus. Ou 3 dias sob a espada do Senhor. Aleluia. Ou seja, a peste, aleluia, e o anjo do Senhor consumindo aquela cidade. Aleluia. Para que ele entendesse que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E Davi então falou: olha, eu não vou escolher nada onde eu dependa de homens. Aleluia. Porque se eu escolher 3 anos de fome, o que vai acontecer? Eu vou precisar pedir socorro para alguém, para dar alimento. Eu vou depender de alguém. Se eu escolher 3 meses de perseguição, eu vou cair na mão dos meus inimigos, eles não vão ter misericórdia de mim. Mas se eu escolher cair nas mãos do Senhor, o Senhor é rico em misericórdia. Aleluia. Então eu caio nas mãos do Senhor. Essa foi a escolha de Davi. Glórias a Deus, glórias a Deus. Para nós vermos, mais uma vez falando, que as nossas escolhas trazem consequências, as nossas atitudes trazem consequências. E qual foi a consequência? O Senhor enviou a peste e 70.000 homens morreram. 70.000 pessoas morreram. Oh Deus de poder e glórias. Mas Davi, ele levantou o Senhor um clamor para que o Senhor cessasse aquilo que estava ali acontecendo. E Deus não permitiu que houvesse a destruição, porque também Deus disse que haveria a destruição de Jerusalém. O seu anjo iria destruir. Mas Deus então falou: cessou aquilo, e não aconteceu. Aleluia. Glória a Deus. E o profeta Gade falou: olha, Davi, Deus teve misericórdia.
Então agora você levante um altar ao Senhor, aleluia. E Davi então foi até um lugar onde ele viu que seria um bom lugar para levantar um altar a Deus. Aquele lugar tinha dono, que se chamava Ornã, e ele disse então: Ornã, olha, eu quero levantar a Deus um altar aqui, eu quero então que você me dê o preço, aleluia, porque eu quero comprar esse lugar e tudo que é necessário. Ornã sabia que Davi era rei, aleluia, e Ornã falou: meu Senhor, meu rei, não é necessário, o Senhor pode ficar, eu entrego para o Senhor esse lugar e tudo que o Senhor precisar para fazer o seu altar. Davi olhou para Ornã e disse: olha, eu não posso oferecer a Deus algo que não me custe nada. Oh, glória a Deus, aleluia. Então ele deu para Ornã 600 ciclos de ouro para fazer aquilo que ele queria fazer, levantar um altar a Deus, aleluia. Nós não podemos pensar em ofertar a Deus aquilo que não nos custe nada, aleluia. Precisa de renúncia, precisa de dedicação, precisa de tempo com Deus. Nós precisamos nos esforçar para estar na presença do Senhor, fazendo aquilo que agrada a Ele. Nós não podemos falar: eu vou ficar só indo na igreja e lá já está bom para estar fazendo o que agrada a Deus. Não é só aqui na igreja. Você precisa renunciar do teu tempo para estar com Deus. Dedique um tempo para estar com Deus. Oh, glórias a Deus. Você precisa oferecer algo que te custe algo. Não fica no comodismo, não fica, aleluia, na inércia, não fica achando, aleluia, que está bom do jeito que está. Não está bom. Deus quer mais, Deus merece mais da nossa parte. Aleluia. Ofereça a Deus o teu melhor. Aleluia. E Ele vai te recompensar. Você vai receber um galardão. Oh, glórias a Deus. Aqui na terra pode ser. Ele pode te dar o melhor. Aleluia. Porque Ele tem o melhor para os seus filhos aqui nesta terra. Mas você vai receber também um galardão nos céus. E você vai estar com Ele por toda a eternidade, glorificando e dizendo: Santo é o Senhor, juntamente com seus anjos. Aleluia. Dê a Deus o teu melhor, e você vai receber o melhor de Deus. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Oh, aleluia. Glória.